Amém. Irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso bendito Senhor. Prazer é nosso. Agradeço ao reverendo Cláudio, ao reverendo Sérgio, ao conselho, aos irmãos por estarmos juntos. Vocês têm tido dias maravilhosos na presença do Senhor. Eu quero compartilhar também a Escritura convosco, à luz agora da carta que o apóstolo Tiago escreveu, por gentileza, capítulo 2, versos 14 ao 26. O tema geral que vocês decidiram está ali, né? Chamados, justificados e comprometidos. O recorte que nós vamos meditar nessa noite tem a ver com o tema, e nós vamos trabalhar duas grandes ideias centrais. O tema é esse: justificação somente pela fé conduz à obediência pessoal. Esse é o nosso tema à luz do texto. Mas antes de entrá-lo, nós vamos relembrar que esse texto ele não contradiz o coração do Evangelho, que é a justificação somente pela fé. O que o apóstolo Tiago está dizendo, implicitamente, que sim, certamente, todo pecador somente é justificado por causa da obra de Cristo, e nós recebemos pela fé. Entretanto, essa justificação pela obra de Cristo não deve nos induzir à desobediência, e sim à obediência pessoal. Esse é o nosso roteiro. Repito, justificação somente pela fé conduz à obediência pessoal. E eu queria, gentilmente, que você abrisse carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versos 14 ao 26. E que o Senhor glorifique o seu santo nome e que você possamos sair daqui com enlevo na alma, porque o Senhor já resolveu o teu grande problema, que é a condenação eterna. Cristo é o fiador, e isso fala da obra que Ele fez em nós, e também da obra que está fazendo em cada um de nós. Tiago está preocupado aqui com a repercussão da justificação somente pela fé. Vamos ler com a graça do Senhor. Eu vou ler, você vai acompanhar. Eu estou com a versão, a nossa ARA, né, Almeida, revista atualizada. Gentilmente, acompanhe comigo a Escritura Sagrada. Todo mundo achou? Está ali na projeção também, né? Então vamos lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificas que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez passar por outro caminho? Por fim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos dar graças a Deus. O texto, ele é um texto difícil, mas nós cremos e sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. E o apóstolo Tiago não está anulando ou contradizendo a declaração evangélica de que nós somos justificados, não pelas nossas próprias obras,
e sim pela obra de Cristo. E esta justificação pela obra de Cristo é apropriada pela fé. E ela conduz o Filho justificado à obediência pessoal. Ainda que em parte, ainda que imperfeita, mas de forma operante, viva e eficaz. Porque dentro do justificado há o Espírito de Deus. Essa força irresistível que nos conduz às boas obras para a glória de Deus. Ó Senhor, abençoa-nos a sairmos daqui mais gratos por causa da mensagem evangélica. O Evangelho declara que não há um justo, nenhum sequer. Teu servo já expressou, lendo textos sagrados, de que infelizmente nós violamos a tua lei, ó Deus. Infelizmente pecamos contra ti em palavras, em ações, em omissões, em motivações, em pensamentos. Por isso que o Senhor declarou que dentre nós não há um justo, nenhum sequer. Mas, a despeito disso, o Evangelho trouxe a solução. Porque nós, pecadores, não seremos condenados, porque o Senhor, o Filho de Deus, assumiu voluntariamente a nossa condição. Como o fiador da nova aliança, morreu por nós, obedeceu por nós. E nesta dupla troca, nós somos justificados. Por isso a Escritura declara que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque já fomos reconciliados, justificados, porque estamos unidos a Cristo. O que é dele é nosso. A justiça dele agora é nossa, por graça, livre graça. E que essa verdade, ó Deus, nos conduza ao propósito, que são as boas obras, a obediência pessoal, como evidência da justificação. Abençoa-nos. Obrigado por esta conferência. Obrigado pelo tema proposto, que fala-nos de que fomos chamados, justificados e comprometidos. E que nessa noite, que o teu povo aqui reunido entenda, mais uma vez, que somos justificados somente pela obra de Cristo mediante a fé. E esta justificação conduz à obediência pessoal em Cristo Jesus. Amém. E amém, meu irmão. Que Deus te abençoe e me abençoe. A gente está chegando no mês do presbiterianismo. A gente está comemorando agora 166 anos. E o presbiterianismo, bem como os protestantes, se propuseram a responder uma pergunta que é basilar na reforma protestante e em todo o evangelho. Que provavelmente você já fez essa pergunta ao teu coração. Você que é leitor das Escrituras, você que é ouvinte da palavra de Deus, já foi convencido que você é um pecador como eu sou. E a pergunta é essa: como nós, pecadores, não seremos condenados diante de Deus, o justo juiz? Essa é a grande pergunta que os reformadores perguntaram e responderam, e que a própria Escritura também pergunta e responde. Repito, como nós, pecadores, não seremos condenados diante de Deus, o justo juiz? E há duas respostas, pelo menos. Uma falsa e a outra verdadeira. Uma humana, a outra bíblica. A resposta falsa, não bíblica, foi esta: que o próprio pecador, através da sua obediência pessoal à lei de Deus, obteria o mérito para a sua própria salvação. Esta resposta seria de que eu e você, através da nossa obediência pessoal, através do nosso esforço, através da nossa dedicação, através do nosso empenho, teríamos a capacidade, no final, de Deus não nos condenar, porque nós iríamos nos auto-justificar. Esta resposta é falsa, e ela é muito perigosa. Infelizmente, talvez você, talvez nós, tenhamos esse tipo de esperança. Mas esse caminho é um caminho de morte, porque se a resposta fosse essa, ou seja, a pergunta, como nós pecadores não seremos condenados diante de Deus, o justo juiz, se a resposta fosse, o próprio pecador, através da sua obediência pessoal à lei de Deus, obteria o mérito da sua própria salvação, a consequência lógica seria que a salvação seria uma conquista humana, e não o que diz as Escrituras, um favor imerecido da livre graça de Deus. Se você e eu pudéssemos receber o dom da salvação pelo mérito, não como dom e sim como trabalho, a consequência seria de que você é salvo pelo seu próprio esforço. A salvação seria não um dom, mas sim um salário
Esta é uma outra consequência. A salvação seria um salário dado por Deus ao homem pela sua própria obediência, e não um presente, conforme nós aprendemos em toda a Escritura. E por fim, a obediência perfeita de Jesus seria apenas um exemplo a ser imitado. Nós iríamos ouvir falar de Cristo e teríamos Ele apenas como um mestre, como um bom professor, como um bom rabi. Mas não é assim que as Escrituras nos ensinam. Certamente Ele é um mestre, certamente Ele é um rabi, certamente Ele é um bom modelo, mas Ele é mais do que isso. A sua obra foi substitutiva. E por fim, Jesus seria aquele que possibilita a salvação, e não aquilo que a Escritura declara. Ele é aquele que garante a salvação. E louvado seja Deus, irmãos, a salvação não é obtida pelo mérito humano, porque diante de Deus não há nenhuma obra humana capaz de conquistar a salvação. A pergunta, repito, como nós, pecadores, não seremos condenados diante de Deus, o justo juiz? A resposta evangélica, a resposta bíblica, a resposta da nossa igreja: Deus em Cristo, mediante a sua livre graça, considerou Jesus como nosso representante. Esta é a resposta da qual você precisa firmar toda a tua esperança. Nós somos salvos somente por causa da obra de Cristo. Nas Escrituras, Jesus é mais do que um modelo, é mais do que um rabi, é mais do que um grande homem. Ele é o fiador da nova aliança. Cristo assumiu voluntariamente a tua vida e a minha vida, as nossas dívidas. Assim, Cristo obteve uma salvação eterna. Isso é tão contundente que a carta aos Hebreus vai dizer que com um único ato, uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são justificados. Repito, como você vai entrar no céu, amado irmão? A resposta evangélica é esta: por causa das obras de Cristo. Não as nossas, mas as de Cristo. Somos salvos unicamente, exclusivamente pelo que Cristo fez, e fez em nosso lugar. Repito, Jesus é o teu fiador. Hebreus usa essa expressão, fiador da nova aliança. O que é fiador? Aquele que assume voluntariamente os nossos débitos, os nossos dívidas, as nossas iniquidades. Os antigos chamavam isso de duplo comércio, ou melhor, maravilhoso comércio, ou maravilhosa troca. Cristo assumiu a minha mazela, as tuas mazelas, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo nosso estava sobre Ele, e nós recebemos a perfeição, a justiça de Cristo. A resposta bíblica é essa: somos salvos exclusivamente pela obra de Cristo. Portanto, a salvação é uma conquista de Jesus ao seu povo, e não a conquista do povo de Deus. Nós não nos salvamos, nós fomos salvos, e somos salvos por causa da obra vicária de Cristo, isto é, substitutiva, em lugar do seu povo, em lugar dos seus eleitos. Deus perdoa e justifica pecadores por causa do que Cristo fez. Você está em Cristo, o que é de Cristo é teu. Nós estamos unidos a Cristo, irmãos. A obra de Cristo, feita exclusivamente por Ele, porque somente Ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus, somente Ele morreu na cruz, mas o que Ele fez reverbera, repercute com todo o povo de Deus espalhado na terra. É uma obra de um só, mas os efeitos não ficam somente nele, estende a todo o povo de Deus. Por isso que Isaías disse: quando ele viu o fruto do seu penoso trabalho, ele se alegrou. O trabalho foi de um só. Portanto, nós somos perdoados, justificados, não por obras próprias, mas sim pelas obras de Cristo. E Deus considerou a obra de Cristo a tua obra, a minha obra. Lembra o que diz o Evangelho? Aquele que é bendito se fez maldito para que nós pudéssemos ter a sua redenção. E o que é a fé nisso tudo? A fé é um instrumento que aceita a obra de Cristo. A fé não é a causa da nossa justificação. Tecnicamente, nós não somos justificados pela fé. Nós somos justificados pelas obras de Cristo, mediante a fé. A fé abraça, a fé recebe. A obra que justifica o pecador é a obra de Cristo em lugar do pecador. Nós somos justificados unicamente baseado na obra de Cristo, mediante a fé. A pergunta: como nós, pecadores, podemos não sermos condenados diante de Deus, o justo juiz? A resposta bíblica: somos justificados somente pela fé na obra substituta de Jesus, conforme ensino expresso das Escrituras. Eu queria ler com vocês alguns textos, por favor, Romanos, capítulo 3. Eu estou gastando um tempo com esse tema para lembrar que Tiago não está anulando essa verdade evangélica. Tiago, no capítulo 3, ele vai dizer: somos justificados somente pela fé na obra substituta de Jesus, conforme ensino expresso das Escrituras.
Parece que Tiago está dizendo que o homem é justificado pelas obras próprias, e não é verdade. Romanos capítulo 3, verso 24 e 27 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 27. Diante dessa verdade, o apóstolo vai perguntar: onde, pois, está a jactância, a arrogância, a vaidade? Resposta: foi de toda excluída. Por que lei? Das obras humanas? Não, pelo contrário, pela lei da fé. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Esta é a esperança do Evangelho. E Paulo trata, mais uma vez, agora lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Paulo está preocupado em dizer como nós, pecadores, não seremos condenados. E a resposta do Evangelho, da qual nós estamos seguros, é essa. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. E por fim, Gálatas capítulo 3, verso 11 e 13. Vamos ler juntos o 11? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Lembra que eu disse? Os antigos, meditando nesse texto, chamou esse texto de duplo comércio, o maravilhoso comércio. Por quê? Cristo assumiu os nossos pecados, Ele se fez maldito, para que nós recebêssemos aquele que Ele é por natureza, bendito. Aquele que nunca conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Esta é a doutrina da justificação pelas obras de Cristo mediante a fé. Décadas após, essa doutrina foi sistematizada nas nossas confissões. A querida e amada Confissão de Fé de Westminster trata da justificação somente pela fé. E ela diz para nós e conceitua o que é a justificação somente pela fé. Diz a nossa confissão: justificação consiste em Deus perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Duplo conceito. O que é justificação? É quando Deus olha para você e para mim, que somos por natureza pecadores e continuamos sendo pecadores, Deus nos perdoa e nos considera justas. E a pergunta é: qual é a base que Deus vai te perdoar e te justificar? A confissão nos ajuda a entender. Deus não nos justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, imputando-lhes a obediência e satisfação de Cristo. Portanto, eu e você somos perdoados, eu e você somos declarados justos, não por obediência própria, não por obras próprias, mas por causa da obra de Cristo em nosso lugar. Deus imputou Cristo a você. Biblicamente falando, você está unido a Cristo, diz Paulo escrevendo a carta aos Coríntios. Se você crê em Cristo, você está um com o Senhor. Paulo usa a imagem também do casamento. Varão e varoa. Duas pessoas com identidades próprias, jeitos próprios, gostos próprios, mas quando contraem matrimônio, formam uma comunhão de vida. O que é de um é do outro. Paulo diz: assim também são aqueles que estão em Cristo Jesus. A obra de Cristo agora é a nossa obra. A perfeição de Cristo é agora a nossa perfeição. Deus não nos considera sozinhos diante dele. Portanto, nunca queira, nunca se atreva a se aproximar diante de Deus sozinho. Porque diante de Deus sozinho, o que resta para você e para mim? As nossas próprias obras. E diante de Deus, as nossas obras são insuficientes. Nós somos pecadores, infelizmente. Nós violamos a lei de Deus. O nosso catecismo nos faz lembrar. Pergunta: é possível um homem obedecer toda a lei de Deus em vida? A resposta do catecismo vocês conhecem: não. Infelizmente não. Seja daqueles que não são crentes ou daqueles que são crentes, porque infelizmente, diariamente, nós violamos a lei de Deus, em palavras, em pensamentos, em motivações, em omissões, em comissões. Logo, só tem uma forma de Deus declarar um pecador perdoado e justo: através de uma obra de um terceiro.
através da obra de Cristo. Por isso que toda a bênção de Deus, disse Paulo, passa por Cristo. Nele está todas as promessas de Deus, nele está todo o amém de Deus. Porque sem Cristo nós não temos como sermos justificados. Isto é, a justificação é um ato legal em que Deus perdoa todos os nossos pecados e nos considera justos somente por causa da obediência e morte de Cristo em nosso lugar. Quer dizer, a justificação é uma declaração que procede dessa livre graça, baseada não nos nossos méritos, mas sim nos méritos de Cristo, e que nós recebemos somente pela fé. Lembram dos 5 solas? 3 são centrais: somente Cristo, somente a graça e somente a fé. Portanto, irmãos amados, nós somos justificados somente por causa das obras de Cristo. E Tiago não está entrando em contradição com esta verdade, porque se não fosse assim, todos nós não seríamos justificados. Porque, repito, nós não guardamos toda a lei de Deus. Entretanto, a pergunta é: esta fé que nos justifica é sozinha? É uma fé apenas verbal? Essa fé é inútil, é inoperante, essa fé não reverbera no cotidiano, essa fé aqui não tem implicações pessoais. É esta questão que Tiago está preocupado. Tiago não nega que nós somos justificados, repito, somente por causa da obra de Cristo, mediante a fé. O que Tiago está condenando, e toda a Escritura condena, é que a fé que justifica nunca é uma fé vã, inútil, inoperante. É uma fé que nos leva ao comprometimento. Comprometimento ao quê? A obediência pessoal. Portanto, assim temos a verdade de que nós somos justificados somente pela obra de Cristo, porque se não fosse assim, você não teria esperança. Se não fosse assim, nós não poderíamos dizer: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por causa disso, nós podemos dizer: mas esta fé nunca é sozinha, nunca é morta. Voltando à confissão, ela debruça sobre isso. Porque a doutrina da justificação somente pela obra de Cristo poderia gerar esse equívoco, de que essa fé é sozinha, é morta. Não é. Esta fé sempre é acompanhada de boas obras. É uma fé viva que atua pelo amor. Mais uma vez a confissão, ela diz: a fé em Cristo é o único instrumento da justificação. Contudo, esta fé não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas uma fé que atua pelo amor. É esta verdade que Tiago, o irmão do Senhor, está preocupado. Tiago ouviu falar de que algumas pessoas estavam distorcendo a doutrina da justificação pela fé, e ele diz: parem com isso. Porque a fé que justifica nunca é morta, nunca é vazia. A fé que justifica leva as boas obras. Inclusive, estas boas obras evidenciam se você tem ou não uma fé salvadora. Porque para que você creia em Cristo, você precisa primeiro ser regenerado pelo próprio Espírito de Cristo. E a partir desse momento, uma força irresistível habita no teu coração, que é o Espírito do Senhor. E esse Espírito do Senhor vai nos impelir, vai nos levar a querer praticar boas obras por amor ao nosso fiador. Portanto, a fé que justifica nunca, jamais é morta. Longe disso, é uma fé acompanhada de todas as outras graças salvíficas. Por quê? Porque essa fé que você tem não é própria, essa fé é dom de Deus. Você primeiro foi regenerado para que você possa crer na obra de Cristo, e a partir daí, essa força irresistível, que é o Espírito do Senhor, vai te impelir, vai te incomodar. Você já passou por isso? Quando você pecou e veio na tua consciência que não é própria, mas do Espírito, aquele sentimento: por que você fez isso? Por que você não honrou o Senhor? Por que você não amou o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o entendimento? Por que você o negou assim? De onde é que vem essa tristeza, segundo Deus, se não do Espírito de Deus? Portanto, irmãos amados, reitero, a fé que nos justifica leva-nos às boas obras. Do contrário, não é fé que justifica. Do contrário, não é fé salvadora. Os reformadores estavam preocupados com isso. A confissão belga, que veio um pouquinho antes da nossa confissão, trata sobre isso também. A confissão vai dizer: esta fé que justifica é impossível que leve os homens a descuidarem da sua vida piedosa e santa. Conclui: portanto, esta fé permanece no homem com frutos, porque não falamos de uma fé vã, mas da fé que move o homem ao exercício da palavra de Deus. À vista disso, irmãos, a mesma Escritura que ensina que somos justificados,
unicamente pela obra substituta de Jesus e que recebemos pela fé. Louvado seja Deus por isso. Também diz, também ordena a obediência pessoal por amor a Cristo. Repito, a mesma Escritura que diz a mim e a você: concluímos, pois, que todo homem é justificado somente por causa de Cristo. Também diz, aqueles que creem em Cristo devem crescer em obediência pessoal. Esse é o tema do texto que nós lemos. Tiago não anula a doutrina da justificação pela fé, ou melhor, a justificação por causa da obra substituta de Cristo. Tiago está preocupado que fé você tem? É uma fé apenas verbal, da linguagem? Você já leu essa carta? É uma carta prática, alguns chamam de carta em forma de provérbio, ou provérbio em forma de carta. Porque Tiago está preocupado com o comportamento, com a conduta. Tiago entende que uma fé verdadeira é aquela que fala, aquela que ouve, mas não apenas fala e ouve. Fala, ouve e conduz. Esta é a verdadeira fé que Tiago está preocupado. Porque para o apóstolo Tiago, se você tem uma fé que fica apenas no ouvido, e não fala e não conduz, é uma fé vã, inútil, inoperante. Tiago está dizendo para mim e para você: sejamos ouvintes da palavra de Deus, mas não só ouvintes da palavra de Deus. Sejamos pregadores da palavra de Deus, mas não apenas pregadores da palavra de Deus. Sejamos também praticantes da palavra de Deus. Quer dizer, ele não anula o ouvir, o falar e o praticar. Ele mantém de forma harmoniosa, porque esta é a verdadeira fé. Lembra? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé que justifica começa em ouvir ou ler. E uma vez que você ouviu e leu, você fala dessa fé. E uma vez que você ouviu, leu e fala, esta fé vai te conduzir à obediência pessoal a Cristo Jesus. Portanto, uma suposta fé que não une fala com conduta, no dizer de Tiago, é falsa. Tiago está condenando a separação entre a fala da conduta, a confissão da obediência. Para ele, a nossa fé precisa estar unida à nossa conduta. E ele não é único nisso. Na realidade, toda a Escritura condena isso. Toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, condena uma religião só de lábios. É isso que Tiago está preocupado. Que adianta você dizer, você falar, você cantar, você proclamar, você recitar, se isso não repercute no teu cotidiano? O que adianta nós dizermos, cremos em Deus, recitamos a confissão como eu acabei de fazer, se isso não repercute no dia a dia, se isso não afeta o nosso cotidiano? Que fé é esta? Toda a Escritura condena esse tipo de fé, porque esta não é a fé salvadora, essa não é a fé viva, essa não é a fé que é dom de Deus. Repito, a fé que é dom de Deus há de reverberar no dia a dia. Esta fé que separa conduta de confissão, para Tiago e toda a Escritura, é vã, inoperante, inútil e morta. Tiago chega a dizer, uma fé que se limita ao discurso é morta. É como um corpo sem alma. É matéria sem vida. Portanto, a verdadeira fé precisa unir o discurso com a conduta. Essa sim é uma fé viva. Por favor, Tiago, capítulo 2, verso 12. Como eu disse, o apóstolo ele está muito preocupado para que a nossa fala esteja em harmonia com a nossa conduta. Olha o que ele disse aqui, Tiago capítulo 2, verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Perceba essa união? Falam de tal maneira, mas também procedam de tal maneira como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Reitero, Tiago não está condenando a doutrina da justificação somente pela obra de Cristo mediante a fé, porque nem tem como condenar, porque é o coração do Evangelho. O que ele condena, e toda a Escritura condena, é a separação do discurso da conduta, a fala da prática. E ele vai usar exemplos para dizer para mim e para você, de que se nós fizermos essa separação da fala da conduta, isso é inútil. Aqui ele vai usar 2 exemplos que demonstram a inutilidade dessa separação. Você que diz que crê, mas vive como não crendo em Deus. O primeiro ele usa do cotidiano, do direito social. Aquele evento do dia a dia. Por favor, Tiago capítulo 2, verso 15. Ele vai ilustrar um caso de um faminto e um despido
precisando da comida e da roupa, e aquele que tem condições de dar comida e roupa não dá, não age, não conduz, mas dá palavras, boas palavras. Aí Tiago diz, não basta. Não dá somente boas palavras em situações assim. Você tem que unir boas palavras com conduta. Lembre-se que Tiago está condenando essa separação da fé verbal com a conduta. E aí ele usa esse exemplo. Tiago, capítulo 2, verso 15. Por favor. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano. Esse é o cenário. Imagine um irmão, uma irmã, despido e faminto. Bate na tua porta. Aí chega na tua porta ou na minha porta. Versículo 16. E qualquer dentre vós lhes disser, percebam? Somente verba, somente fala. Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo. Aí ele pergunta, qual o proveito disso? O que adianta, o primeiro exemplo, que é até bom. Talvez você não tenha condições de dar comida, da roupa, e aí a fala tem o seu valor. Pode até aquecer o coração daquela pessoa. Mas no exemplo de Tiago, se você tem condições de dizer e dar e separa o dito do agir para ele, que aproveita disso. Assim também são aquelas pessoas que dizem que creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Aqui não tem como separar. Fala de conduta, assim também não tem como separar a confissão da obediência. Ele fala desse exemplo. E que a gente precisa se atentar perfeitamente, plenamente. Caso contrário, nós vamos separar o que Deus uniu. A fé que justifica, atua, repito, no ouvir, no falar, mas também no coração. Mas ele continua dizendo, além do exemplo da pessoa que necessita de comida e bebida, ele fala aqui agora o exemplo de confissão. Alguém que confessa um credo bíblico verdadeiro, como monoteísmo, mas vive como se esse Deus único não existisse. Versículo 19 ele diz, crês tu que Deus é um só? Monoteísmo, verdade bíblica. Aí ele diz, faz bem, mas se ficar só nisso, só nessa verbalização, só nesse credo, nessa confissão, nessa recitação, que valor tem isso para ele? Aí ele vai dizer, até os demônios creem e tremem nesse tipo de fé. Perceba que Tiago está condenando uma fé que é somente verbal, que é somente confissão, que é somente declaratória, mas que não repercute no dia a dia, que não repercute no cotidiano, que não repercute no trabalho, na casa, no lazer, no dia a dia. A fé verdadeira, a fé que justifica, sempre é aquela que vai te acompanhar, porque a potência da fé é o Espírito de Deus que nos acompanha, irmãos. Se a gente entender essa verdade evangélica, que a fé salvadora não é dom humano e sim dom do Espírito, nós nunca jamais vamos separar a fé da conduta ou obediência pessoal. Porque aquele que nos habilitou a ver Jesus como nosso fiador, ainda habita em nós e ele vai nos impelir. Ele vai nos levar, não apenas a confessar corretamente, mas também a viver corretamente. Tiago está dizendo para mim e para você, confesse a boa doutrina, a boa teologia. Mas não apenas isso. Porque se nós confessarmos a boa doutrina, a boa teologia, poderemos ser, como Jesus disse aos fariseus, sepulcro caiado. Falamos bem. Discutimos bem. Recitamos bem. Dizemos, Deus é um só. Mas vivemos como se isso não tivesse nenhuma repercussão no dia a dia, como os demônios. Os demônios sabem quem Deus é. Conhecem Deus, talvez até melhor do que nós, mas vivem como se Deus não existisse, vivem como demônios, vivem como Satanás, adversário de Deus, vivem como o diabo, caluniador do povo de Deus. Logo, esta fé, repito, que separa o que Deus uniu, não condiz com a justificação, porque Deus que nos justifica somente pela fé, também nos leva à obediência pessoal. Tiago está dizendo para mim e para você, falem de tal maneira, mas também vivam de tal maneira. Esse é o grande desafio meu e teu. O grande desafio do povo de Deus é falar bem, conhecer bem, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As Escrituras não são contra você conhecer a doutrina, longe disso, mas o desafio é levar essa doutrina ao dia a dia. Eu estava lá no banheiro e tem uma frase que me chamou a atenção. Um de vocês colocou lá no banheiro, né? Vivam na presença de Deus. Estejam nesse banheiro como se vocês estivessem diante de Deus. Os antigos chamavam isso de corondel. Você já ouviu essa frase?
na presença de Deus. Esse é o desafio, e Tiago está preocupado com isso. Tiago foi conhecido como um homem que orava e buscava estar na presença de Deus, e ele está preocupado com seus leitores. Façam isso. Sejam aquelas pessoas que se gloriem não nas suas boas obras, e sim nas obras de Cristo, porque é em Cristo que nós temos identidade, é em Cristo que nós temos segurança, é em Cristo que nós somos justificados, é em Cristo que nós somos remidos. Mas vivam de tal maneira na presença de Cristo. Esse é o grande desafio da fé. E agora ele vai usar 2 exemplos positivos, de pessoas que foram salvas não pelo mérito, e sim pela obra de Cristo, mas evidenciaram essa salvação através das obras. Tiago está dizendo: as obras evidenciam a fé. Paulo chegou a dizer algo semelhante. Paulo disse, lá em Efésios capítulo 2, que nós somos salvos somente pela graça de Deus, mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Mas ele lembra, fomos salvos também para as boas obras. É isso que Tiago está dizendo. E aqui ele vai usar 2 exemplos do Antigo Testamento que uniram perfeitamente a salvação pelas obras de Cristo com a conduta movida pelo Espírito Santo. O primeiro não podia ser diferente: Abraão, o pai da fé. Tiago capítulo 2, verso 21. Ele vai usar o grande exemplo, lembrando que, segundo as Escrituras, Abraão não foi justificado pelas obras. Ele foi justificado pela fé nas obras de Cristo. Ele viu o dia do Senhor e creu. E essa obra de Cristo foi imputada como a sua justificação. Aqui Tiago vai dizer que, quando ele recebeu a salvação pela obra de Cristo, ele teve que evidenciar esta fé. E aqui é o cenário tão conhecido de Gênesis capítulo 22. Ele vai citar aqui Tiago capítulo 2, verso 21. Olha o que ele disse: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaque. Reitero, Tiago está dizendo: a fé bíblica é viva, é útil, é operante, é proveitosa, que une fala com conduta. E toda a Escritura assenta que nenhum pecador é justificado pelas suas próprias obras, e sim pela obra de Cristo. Abraão também foi justificado pela fé na obra de Cristo. Mas chegou o momento de evidenciar esta fé justificadora. Portanto, a obediência pessoal é aquele cenário que Deus nos coloca no dia a dia para que nós possamos provar a nossa fé. Lembre que o texto de Gênesis diz isso: Deus provou Abraão, para que ele pudesse demonstrar verdadeiramente que tipo de fé ele tinha. Se era apenas uma fé verbal, ou se era uma fé verdadeira, viva, operante, útil, proveitosa. Porque diante de Deus também nós somos definidos não apenas pelas nossas palavras, mas também pelas nossas ações. Abraão foi justificado pela sua fé no Cristo que viria, mas agora chegou a hora dele evidenciar esta fé no Cristo que viria. E ele teve que evidenciar, e pela graça de Deus, ele evidenciou, e Deus chamou amigo do Senhor. Isso acontece na dinâmica de cada um de nós. Todas as vezes que nós somos provados pelo Senhor e nós não evidenciamos a nossa fé através da obediência pessoal, a nossa fé está regredindo, está diminuindo. As provas da vida, as condutas da vida servem para isso. Abraão recebe a grande prova. É claro que se você ouvir uma voz dizendo: sacrifica meu filho, teu único filho a quem tu amas, repreenda. Repreenda. Não é Deus dizendo a você. O que acontece aqui é uma parábola viva do que aconteceu no Calvário. Abraão não iria sacrificar Isaque, porque quem fez isso e faria isso é o Pai Celeste. O Pai sacrificou o seu unigênito, porque o unigênito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi esse Cordeiro que justificou Abraão. Porque Abraão não foi salvo pelos méritos, repito, não há possibilidade nenhuma. Abraão demonstrou a sua fé. Como segundo exemplo, Raabe, ele vai dizer para nós no versículo 25, de igual modo também foi Raabe justificado por obras, a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Ele usa aqui verbos de conduta: acolheu, os fez partir. Tiago está dizendo para mim e para você: tenham esta fé. A fé de Abraão, que confessa, mas também age. A fé de Raabe, que confessa, mas também age.
Fé de conduta, de acolhimento, que acolhe a palavra de Deus, fé viva, fé eficaz, fé operante, fé proveitosa. A fé que justifica é aquela que nos conduz à obediência pessoal. Quais lições nós podemos tirar desta verdade, irmãos? A primeira verdade é de que a fé e a obediência a Cristo são atos personalíssimos. São atos próprios. São atos do justificado. E aqui não dá para se apoiar num terceiro além de Cristo. Só tem um terceiro do qual nós temos que apoiar, é Cristo. E somente Ele. Porque essa obediência pessoal tem que ser um ato da própria pessoa. A gente sabe que na infância os nossos filhos são levados à palavra pelos pais. Por isso que nós batizamos os nossos filhos na infância, naquele primeiro ato. Mas vem o segundo ato da profissão de fé, quando os nossos filhos irão assumir pessoalmente a própria fé. Abraão fez isso. Se a gente ler a narrativa de Abraão, por favor, Gênesis capítulo 22, por favor. Gênesis 22, verso 2, 3. Aqui nós temos a prova, Deus dando a oportunidade para que Abraão demonstrasse a sua fé justificadora. E em um certo momento ele está acompanhado de alguém, ele está com 3 servos, mas tem um momento que ele percebe que é ele e o Senhor. A fé tem que ser personalíssima, é a própria pessoa quem precisa crer e obedecer. Não dá para transferir o exercício desta fé. Olha o que diz o texto, Gênesis 22, verso 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes, a que eu te mostrarei. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Perceba que é uma parábola viva do cristianismo, do evangelho. Há momentos que você vai precisar e precisa de companhia, como Abraão precisou de 2 servos. O Kierkegaard escreveu um livro chamado Temor e Tremor, e ele tenta especular o que aconteceu nesses 3 dias, do chamado até o Monte Moriá. O texto não diz expressamente, e ele tenta especular. E uma das especulações foi de que chegou o momento que Abraão precisou dar o salto da fé sozinho, crendo na fidelidade de Deus. É isso que todo crente precisa fazer. A obediência pessoal é própria, não pode ser terceirizada. Não dá para você agarrar na fé de terceiro. A única da qual nós podemos agarrar é a fé de Cristo. Essa é a dinâmica de todo o evangelho. Todos aqueles que foram justificados precisam, por si mesmo, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, andar no caminho da obediência pessoal. Não dá para você viver às custas dos teus pais. Talvez você que tenha o privilégio de ter pai e mãe piedosos, chegou o momento de você dizer: eu quero a fé dos meus pais. Eu abraço a fé dos meus pais. Agora sou eu e Deus, segurado em Cristo, o meu Redentor. Você precisa, eu preciso assumir voluntariamente essa fé. Repito, não dá para transferir. Não dá para você transcrever ou prescrever uma procuração. É você e Cristo. E isso é um privilégio que Abraão aprendeu, que a Raabe aprendeu e que todos nós precisamos aprender. A gente vê a dinâmica da salvação. Abraão e Raabe ouviram a palavra de Deus. Ela creu na palavra de Deus e chegou o momento dela assumir a obediência pessoal, assim como cada um de nós. O texto nos ensina que a fé que justifica leva à obediência e ela é pessoal. Você vai precisar de ajuda? Certamente. Você vai precisar de pessoas que oram por você? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, Tiago diz isso: orai uns pelos outros, confessai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Mas ela é pessoal, ela é própria. Esta fé precisa pulsar em teu coração. Você precisa assumir, eu preciso assumir voluntariamente, pessoalmente, a própria fé. Não dá para a gente estar vivendo ou vivenciando a fé à custa de terceiros, exceto Cristo. O texto nos ensina isso. A fé é pessoal. Mas, por fim, o princípio da obediência pessoal não é a ausência de pecados, mas a determinação sincera em diminuí-los por amor a Cristo.
A fé ou a obediência pessoal é pessoal. Mas aí, qual é o princípio da obediência pessoal? Ausência de pecados? Infelizmente não. Mas a determinação sincera em diminuí-los por amor a Cristo. Aquele que foi justificado pela fé não é justificado sem pecado. Raabe, Abraão, Tiago e todo justificado continua sendo pecador. Deus não espera dos justificados obediência pessoal perfeita, porque só teve um que obedeceu perfeitamente, que é Cristo Jesus. E por causa da obediência perfeita nós somos justificados. Mas Ele espera aquela determinação sincera, autêntica, genuína do justificado em diminuir os seus pecados por amor a Ele. Aqui está o desafio da fé. Não é a ausência de pecados, mas a determinação sincera, movida pelo Espírito de Deus, de crescer em graça e obediência por amor a Cristo. Já que Ele me justificou, por que não diminuir mais os pecados? Porque às vezes a gente faz o contrário. Já que eu tenho tantos pecados, por que não mais um pecado? Mas o raciocínio do justificado seria o contrário. Já que eu tenho tantos pecados, por que não diminuir mais os pecados que já são tantos? Já que eu erro tanto, por que não diminuir tanto? Já que eu falho tanto, por que não diminuir? Não o contrário. Porque, repito, aquele que foi justificado para andar nas boas obras. Isso tem que ser sincero, tem que ser autêntico, tem que ser genuíno, tem que ser próprio, tem que ser movido pelo Espírito do Senhor. Tiago está preocupado com o povo de Deus, que sabe que tudo é dom de Deus em Cristo Jesus, porque nele está o amém de todas as promessas do Senhor. Mas por amor ao Senhor, é um povo zeloso em obediência pessoal. Ainda que em parte, ainda que fragmentado, como disse Paulo, conhecemos em parte, enxergamos em parte, porque nesta vida debaixo do sol, tudo é em parte. O conhecimento que nós temos, o amor que nós temos, a obediência que temos, ainda que em parte, mas sincera, genuína, autêntica, por amor ao Cristo fiador das nossas almas. Que eu e você possamos nos alegrar na justificação somente pela obra de Cristo, apropriada pela fé, que nos conduz à obediência pessoal. E que no dia a dia nós possamos demonstrar essa fé viva, operante, útil e que evidencia que verdadeiramente fomos justificados mediante a fé. Vamos ficar em pé, queridos, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos dar graças ao Senhor. Eu queria que você pudesse fazer 2 orações. A primeira é de gratidão, porque nós não estamos sozinhos diante de Deus. Nós estamos em Cristo. E nunca se atreva a se aproximar diante do Senhor sozinho, porque nós não nos bastamos. Temos aquele que é fiel e eficaz. E a segunda oração, peça ao Senhor o coração grato, que te conduza à obediência pessoal, ainda que em parte, ainda que imperfeita, mas que seja sincera, que seja genuína, e que por amor a Cristo possamos andar em novidade de vida. Senhor, obrigado, ó Deus, pela graça do Evangelho. O Evangelho responde que nós somos justificados, não pelas nossas próprias obras, porque elas são insuficientes, são imperfeitas. Somos justificados pelas obras de Cristo, que é suficiente, que é imperfeita. E graças te damos por isso. E que nunca, jamais nos afastemos de ti, ó Redentor das nossas almas. Porque como diz a tua palavra, não há nenhum outro nome debaixo dos céus que importa que sejamos salvos. Somos salvos exclusivamente pela obra que o Senhor fez, mediante a fé. Mas ajuda-nos, ó Deus, a ter esta fé viva, útil, operante, que conduz à obediência pessoal. Que se porventura, ó Deus, há alguém entre nós que não tem ainda esta obediência pessoal por amor a Cristo, que o Espírito do Senhor habilite esta pessoa amada, levando-nos a amar a tua lei, Senhor, a falar e praticar de tal maneira. Ensina-nos, Senhor, a diminuir os nossos pecados por amor ao teu nome. Dá-nos aquela determinação na alma,
a mesma que o Senhor deu a Jó, de se desviar do mal. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a nos afastar do mal, do pecado, e nos aproximar da Tua lei, que é santa, justa e boa. Dá-nos cada vez mais esta fé. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu povo reunido nesta casa de oração. Obrigado por esta conferência. Que as verdades da Tua palavra caiam na boa terra dos nossos corações. E que haja em nós esse duplo sentimento. Gratidão, porque nós temos o Salvador, o fiador das nossas almas. E determinação de crescer em obediência pessoal por amor a Ele. De forma contínua, sincera e própria. Assim como Abraão, assim como Raabe. Em nome daquele que nos habilita de chamá-lo de Pai. Nosso amado Redentor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Amém. E amém. Pode ser.